Capítulo Caitlin. Ned e as meninas tinham partido havia 8 dias quando o Mestre Luwin veio ter com Caitlin uma noite, no quarto de doente de Bran, transportando uma cadeira de leitura e os livros de contas. Já é mais do que tempo de rever os números, minha senhora, ele disse. Vai querer saber quantos nos custou essa visita real? Caitlin olhou Bran em sua cama, afastou-lhe os cabelos da testa, percebeu que tinham crescido muito. Teria de cortá-los em breve. Não tenho nenhuma necessidade de olhar para números, Mestre Luwin. Ela respondeu, sem nunca afastar os olhos de Bran. Sei o que esta visita nos custou. Leve os livros daqui. Minha senhora, a comitiva do rei tinha apetites saudáveis. Temos de voltar a abastecer os nossos armazéns antes que... Ela o interrompeu. Eu disse para levar os livros daqui. O intendente tratará de nossas necessidades. Não temos intendente, lembrou o Mestre Luwin. Como uma pequena ratazana cinzenta, pensou ela. O homem não a largava. Polly foi para o sul a fim de organizar a casa de Lord Edward em Porto Real. Caitlin assentiu de forma ausente. Ah, sim. Lembro-me. Bran parecia tão pálido. Perguntou a si mesma se poderiam deslocar a cama para junto da janela, de modo que ele recebesse o sol da manhã. Mestre Luwin depositou a candeia no nicho perto da porta e ajustou seu pavio. Haviam várias nomeações que requerem sua atenção imediata, minha senhora. Além do intendente, precisamos de um capitão da guarda para o lugar de Jory, um novo mestre dos cavalos. Os olhos dela dardejavam à sua volta e o encontraram. Um mestre dos cavalos? Sua voz era um chicote. O mestre ficou abalado. Sim, minha senhora. Yulen foi para o sul com Lord Edward. Por isso, meu filho jaz aqui, em pedaços e agonizando. Luwin, e quer conversar sobre o novo mestre dos cavalos? Acha que me importo com o que aconteça nos estábulos? Acha que isso tem alguma importância para mim? De bom grado mataria com minhas próprias mãos os cavalos de Winterfell, um a um, se isso fizesse com que os olhos de Bran se abrissem. Compreende isso? Compreende? Ele inclinou a cabeça. Sim, minha senhora, mas as nomeações... Eu farei as nomeações, disse Robb. Caitlin não ouvira entrar, mas ali estava ele, na soleira da porta, olhando-a. Compreendeu com um súbito ataque de vergonha que estava gritando. O que estava acontecendo com ela? Estava tão cansada e sua cabeça doía constantemente. Mestre Luwin desviou o olhar de Caitlin para o filho. Preparei uma lista daqueles que podemos considerar para o cargo vago, disse entregando para Robb um papel retirado de dentro da manga. O filho de Caitlin olhou os nomes. Ela percebeu que Robb viera de fora. Tinha as bochechas vermelhas do frio e os cabelos desgrenhados pelo vento. São bons homens, disse. Falaremos deles amanhã. Devolveu a lista de nomes. Muito bem, senhor. O papel desapareceu dentro da manga. Agora, deixe-nos, disse Robb. Mestre Luwin fez uma reverência e partiu. Robb fechou a porta atrás de si e virou-se para a mãe. Caitlin reparou que o filho usava uma espada. Mãe, o que está fazendo? Caitlin sempre achara que Robb se parecia com ela, tal como Bran, Rickon e Sansa. Possuíam as cores dos Tully, os cabelos ruivos, olhos azuis, mas agora, pela primeira vez, via algo de Eddard Stark em seu rosto. Algo tão resistente e duro como o norte. Que estou fazendo? Respondeu num eco confusa. Como pode me perguntar isso? O que imagina que estou fazendo? Estou cuidando do seu irmão, estou cuidando de Bran. É esse o nome que dá isso? Não saiu deste quarto desde que Bran se machucou. Nem sequer foi apoiar o portão quando o pai e as meninas partiram para o sul. Deles as minhas despedidas aqui e os vi partir daquela janela. Ela suplicara a Ned que não partisse. Não agora. Não depois do que acontecera. Tudo tinha mudado. Ele não compreendia isso. Sem sucesso. Ele dissera-lhe que não tinha escolha. E então saíra, fazendo sua escolha. Não posso deixá-lo nem por um momento. Quando qualquer momento pode ser o último. Tenho de estar com ele. Pegou a mão flácida do filho. Deslizou seus dedos entre os dele. Ele estava frágil e magro. Não lhe restava nenhuma força na mão, mas ainda podia sentir o calor da vida em sua pele. A voz de Robb suavizou-se. Ele não vai morrer, mãe. Mestre Luwin diz que o maior perigo já passou. E se Mestre Luwin se enganar? E se Bran precisa de mim e eu não estiver aqui? Rickon precisa da senhora, disse Robb num tom penetrante. Só tem 3 anos. Não compreende o que está se passando. Pensa que todos os abandonaram. E por isso me segue para todo lado, agarrando-se à minha perna e chorando. Não sei o que fazer com ele. Fez uma pequena pausa mordendo o lábio inferior, como fazia quando era pequeno. Mãe, eu também preciso da senhora. Estou tentando, mas não posso. Não posso fazer tudo sozinho. Sua voz falhou, com súbita emoção, e Caitlin lembrou-se de que ele tinha apenas 14 anos. Quis levantar-se e ir falar com ele, mas Bran ainda segurava sua mão e não podia se mover. Fora da torre, um lobo começou a uivar. Caitlin estremeceu só por um segundo. É o do Bran. Robb abriu a janela e deixou entrar o ar da noite no abafado quarto da torre. Os uivos ficaram mais fortes. Era o som frio e solitário, cheio de melancolia
melancolia e desespero. Não, disse ela, Bran precisa ficar aquecido. Ele precisa ouvi-los cantar, disse Robb. Em outro ponto, em Winterfell, um segundo lobo começou a uivar em um coro com o primeiro, depois um terceiro, mais perto. Cão felpudo e vento cinzento, disse Robb quando as vozes de lobos se erguiam e caíam em conjunto. É possível identificá-lo se ouvirmos com atenção. Catelyn tremia. Era a dor, o frio, os uivos dos lobos gigantes. Noite após noite, os uivos, o vento frio e o vazio castelo cinzento continuavam, imutáveis, e seu garoto jazendo ali, quebrado, o mais doce de seus filhos, o mais gentil, o Bran, que gostava de rir, de escalar, de sonhos de cavalaria. Tudo agora desaparecido, nunca mais ouviria sua risada. Soluçando, liberou sua mão da dele e cobriu os ouvidos contra aqueles terríveis uivos. Faça-os parar, gritou. Não aguento mais, faça-os parar, faça-os parar. Mate todos se for preciso, mas faça-os parar. Não se lembrava de ter caído no chão, mas era no chão que estava. Robb erguia, segurando com os braços fortes. Não tenha medo, mãe. Eles nunca lhe fariam mal. Ajudou a caminhar até sua estreita cama no canto do quarto do doente. Feche os olhos, disse com voz branda. Descanse. Mestre Luwin disse-me que quase não tem dormido desde a queda de Bran. Não posso. Ela chorou. Que os deuses me perdoem, Robb, mas não posso. E se ele morrer enquanto durmo? E se ele morrer? E se ele morrer? Os lobos ainda uivavam. Ela gritou e voltou a tapar os ouvidos. Ah, deuses, feche a janela. Se me jurar que vai dormir, Robb foi até a janela, mas ao estender a mão para o postigo, outro som foi acrescentado ao fúnebre uivar dos lobos gigantes. Cães, ele disse, escutando. Os cães estão todos ladrando. Nunca antes tinha agido assim. Catelyn ouviu prender a respiração. Quando ergueu os olhos, o rosto estava pálido à luz da candeia. Fogo! Murmurou o jovem. Fogo, pensou ela, e em seguida Bran. Ajude-me, disse com urgência na voz sentando-se. Ajude-me, com Bran. Robb não pareceu ouvi-la. A torre da biblioteca estava em chamas, ele disse. Catelyn podia ver agora a tremeluzente luz vermelha pela janela aberta. Sentou-se aliviada. Bran estava salvo. A biblioteca ficava para lá do muro exterior do castelo. Não havia maneira do fogo chegar até ali. Graças aos deuses, sussurrou. Robb olhou como se tivesse enlouquecido. Mãe, fica aqui. Volta assim que o fogo estiver extinto. Depois correu. Ela ouviu gritar para os guardas que estavam ao lado de fora do quarto. Ouviu-os descer juntos as escadas em desenfreado ímpeto, saltando os degraus 2 ou 3 de cada vez. Lá fora, ouviam-se berros de fogo. No pátio, gritos, passos pesados, os relinchos de cavalos assustados e o frenético ladrar de cães do castelo. Quando escutava aquela cacofonia, percebeu que os uivos tinham desaparecido. Os lobos gigantes tinham se silenciado. Catelyn rezou uma silenciosa prece de agradecimento aos 7 faces de Deus quando se encaminhou para a janela. Do lado de lá, do muro do castelo, longas línguas de fogo jorravam das janelas da biblioteca. Viu a fumaça erguer-se para o céu e pensou com tristeza em todos os livros que Stark tinham reunido ao longo dos séculos. Então fechou as janelas. Quando virou as costas da janela, o homem estava no quarto com ela. Não deveria estar aqui, ele murmurou amargamente. Ninguém deveria estar aqui. Era um homem pequeno e sujo, vestido com imundas roupas pardas e fedia a cavalo. Catelyn conhecia como todos os homens que trabalhavam nas cavalariças, e aquele não era um deles. Era magro, com cabelos loiros escorridos e olhos claros profundamente afundados num rosto ossudo, e trazia na mão um punhal. Catelyn olhou para a faca e depois para Bran. Não! Disse, a palavra ficou presa na garganta. Um mero sussurro. Ele deve tê-la ouvido. É uma misericórdia, disse. Ele já está morto. Não, disse Catelyn, agora mais alto depois de ter reencontrado a voz. Não, não pode, gritou de volta à janela, a fim de gritar por ajuda, mas o homem se moveu mais depressa do que teria acreditado ser possível. Uma mão fechou-se sobre uma boca e atirou-lhe a cabeça para trás. A outra trouxe o punhal até sua traqueia. O fedor que o homem exalava era opressivo. Ergueu ambas as mãos e agarrou a lâmina com toda a sua força, afastando-se da garganta. Ouviu-o praguejar de seu ouvido. Os dedos dela estavam escorregadios de sangue, mas não largou o punhal. A mão sobre sua boca apertou-se mais, tirando-lhe o ar. Catelyn torceu a cabeça para o lado e conseguiu pôr um pouco de carne do homem entre os dentes. Mordeu-lhe a palma da mão com força. O homem grunhiu de dor. Ela fez mais força e agarrou-lhe a pele e de repente ele a largou. O gosto de sangue do homem encheu-lhe a boca. Ela bebeu uma gorfada de ar e soltou um grito, e ele agarrou-lhe os cabelos e a empurrou para longe, fazendo-a tropeçar e cair. Então, saltou sobre ela, respirando com força, tremendo. A mão direita do homem ainda agarrava com força o punhal, escorregadio de sangue. Não deveria estar aqui, repetiu estupidamente. Catelyn viu a sombra deslizar pela porta aberta atrás de si. Houve um ruído surdo e baixo, nem mesmo menos que um rosnado, o menor murmúrio da ameaça, mas ele deve ter ouvido, porque começou a virar-se no exato instante que o lobo saltou. Caíram juntos, meio
estatelado sobre Caitlin, que continuava estendida onde tombara. O lobo tinha preso nas mandíbulas. O guincho do homem durou menos de um segundo antes que o animal tirasse a cabeça para trás, arrancando-lhe metade da garganta. O sangue dele foi como uma chuva quente quando se espalhou sobre o rosto de Caitlin. O lobo a olhava. Suas maxilas estavam vermelhas e úmidas, e os olhos brilhavam, dourado, o quarto escuro. Caitlin percebeu que era o lobo de Bran. Claro que era. Obrigada, sussurrou com a voz trêmula e aguda. Ergueu a mão, estremecendo. O lobo aproximou-se, farejou-lhe os dedos e pôs-se a lamber o sangue com a língua úmida e áspera. Depois de limpar todo o sangue da sua mão, ele virou-se em silêncio, saltou para a cama de Bran, deitando-se ao seu lado. Caitlin desatou a rir histericamente. Foi assim que o encontraram, quando Robb, Mestre Luwin e Sir Rodrik entraram num rompante no quarto, com metade dos guardas de Winterfell. Quando o riso finalmente lhe morreu na garganta, entreolhavam-na com cobertores quentes e levaram de volta para a grande torre, para seus aposentos. A velha ama a despiu, ajudou a entrar no banho quente e limpou o sangue com um pano suave. Mais tarde, Mestre Luwin chegou para cuidar de suas feridas. O corte nos dedos era profundo, quase chegava ao osso. Tinha o couro cabeludo de carne viva e sangrando no lugar onde o homem lhe arrancara um tufo de cabelo. O mestre disse-lhe que a dor estava agora apenas começando e deu-lhe leite de papoula para ajudá-la a dormir. E ela finalmente fechou os olhos. Quando voltou a abri-los, disseram-lhe que dormira durante 4 dias. Caitlin fez um aceno com a cabeça e sentou-se na cama. Agora tudo lhe parecia um pesadelo. Tudo desde a queda de Bran. Um terrível sonho de sangue e desgosto. Mas tinha dor nas mãos para lembrá-la que era real. Sentia-se fraca e atordoada, mas estranhamente resoluta, como se um grande peso tivesse sido tirado de cima de seus ombros. Traga-me um pouco de pão e mel, disse às criadas. E mandem um recado a Mestre Luwin, dizendo que minhas ataduras precisam ser trocadas. Olharam na surpresa e correram para cumprir suas ordens. Caitlin lembrava-se de como estivera antes e sentiu-se envergonhada. Falhara para com todos, os filhos, o marido, a casa. Não voltaria a acontecer. Ia mostrar àqueles nortenhos como uma Tully do Corre-Rios podia ser forte. Robb chegou antes dos alimentos. Rodrik Cassel veio com ele, bem como o protegido do marido, Theon Greyjoy. E por fim, Rhaelys Morley, um guarda musculoso com uma barba castanha e quadrada. Era o novo capitão da guarda, disse Robb. Reparou que o filho tinha vestido o couro fervido de cota de malha e que trazia uma espada à cintura. Quem era ele? Perguntou-lhe Caitlin. Ninguém sabe seu nome, informou Rhaelys Morley. Não era homem de Winterfell, senhora, mas há quem diga que foi visto aqui e nas imediações do castelo ao longo dessas últimas semanas. Então é um dos homens do rei, disse ela. Um dos Lannister. Pode ter ficado para trás, à espreita, quando os outros partiram. Pode ser, disse Hel. Com todos aqueles estranhos a encher Winterfell nos últimos tempos, não há maneira de dizer a quem pertencia. Ele estava escondido nas cavalariças, disse Greyjoy. Podia-se sentir o cheiro nele. E como pode passar despercebido? Disse ela em tom penetrante. Rhaelys Morley pareceu atrapalhado. Com os cavalos que o Sr. Edward levou para o sul e os que enviamos para o norte, para a patrulha da noite, as cavalariças ficaram meio vazias. Não teria grande truque de se esconder dos moços da cavalariça. Pode ser que Hodor o tenha visto. Dizem que o rapaz anda esquisito, mas simplório como é. Encontramos o lugar onde ele dormia, interveio Robb. Tinha 90 veados de prata num saco de couro escondido debaixo da palha. É bom saber que a vida do meu filho não foi vendida barato, disse Caitlin amargamente. Rhaelys a olhou confuso. As minhas desculpas, senhoras, mas está dizendo que o homem foi mandado para matar o seu garoto? Greyjoy mostrou dúvida. Isso é uma loucura. Ele veio por Bran, disse Caitlin. Ficou o tempo todo resmungando que eu não deveria estar ali. Provocou o incêndio na biblioteca, pensando que eu correria para tentar apagá-lo, levando os guardas comigo. Se eu não tivesse meio louca de desgosto, teria funcionado. Por que haveria alguém de querer matar Bran? Robb perguntou. Deuses, não passa de um garotinho indefeso e adormecido. Caitlin lançou seu primogênito um olhar de desafio. Se quiser governar o norte, Robb, precisa analisar essas coisas até o fim. Responda a sua pergunta. Por que haveria alguém de querer matar uma criança adormecida? Antes que Robb pudesse responder, as criadas regressaram com bandeja de comida, fresca, recém-preparadas na cozinha. Havia muito mais do que ela pedira. Pão quente, manteiga, mel e conservas de amora silvestres. Uma fatia de bacon e um ovo cozido, uma porção de queijos, um bule de chá de menta. E com os alimentos, também chegou o Mestre Luwin. Como está meu filho, mestre? Caitlin olhou toda aquela comida e descobriu que não tinha apetite. Mestre Luwin abaixou os olhos. Tem alterações, minha senhora. Era a resposta que ela esperava. Nem mais, nem menos. Suas mãos palpitaram de dor, como a lâmina ainda tivessem nelas, cortando-a profundamente. Mandou as criadas embora e voltou a olhar para Robb. Já tem a resposta? Alguém tem medo que Bran acorde? Disse Robb. Medo do que ele possa dizer ou fazer. Medo de
qualquer coisa que ele sabe. Caitlyn sentiu orgulho do filho. Muito bem. Virou-se para o novo capitão da guarda. Temos de manter Bran a salvo. Se existir um assassino, poderá haver outros. Quantos guardas serão necessários, senhora? Perguntou Hal. Enquanto o Sr. Edward estiver fora, é o meu filho quem governa o Interfell. Ela respondeu. Robb pareceu crescer um pouco. Põe um homem no quarto, de noite e de dia, junto à porta. 2 ao fundo da escada. Ninguém pode ver Bran sem minha autorização, ou da minha mãe. Certamente, senhor. E deixe que o lobo dele fique no quarto, acrescentou Robb. Sim, disse Caitlyn. E depois mais uma vez, sim. Alice fez uma reverência e deixou o quarto. Senhora Stark, disse Sir Roderick depois do guarda sair. Teria a senhora, por acaso, reparado no punhal que o assassino usou? As circunstâncias não me permitiram examiná-lo de perto, mas posso afirmar com certeza que era afiado, respondeu Caitlyn com um sorriso seco. Por que pergunta? Encontramos a faca ainda na mão do vilão. Pareceu-me uma arma boa demais para um homem daqueles, e olhei-a longa e atentamente. A lâmina é de aço valeriano e o punho de osso de dragão. Uma arma assim não tem nada a ver com um homem como aquele. Alguém lhe deu. Caitlyn fez um aceno pensativa. Robb, fecha a porta. Ele a olhou de modo estranho, mas fez o que lhe foi pedido. O que vou dizer não deve sair desse quarto, ela avisou. Quero que jurem. Se até mesmo parte daquilo de que suspeito for verdade, Ned e as meninas viajaram para um perigo mortal. E uma palavra nos ouvidos errados poderá custar-lhes a vida. Lord Edward é como um segundo pai para mim, disse Theon Greyjoy. Presto esse juramento. A senhora tem o meu juramento, disse Mestre Luwin. E o meu também, minha senhora, ecoou Sir Roderick. Ela olhou para o filho. E você, Robb? Ele consentiu com aceno de cabeça. Minha irmã Lysa acredita que os Lannisters assassinaram seu marido, Lord Arryn, à mão do rei, confirmou Caitlyn. Ocorreu-me que Jaime Lannister não se juntou à caçada no dia de que Bran caiu. Permaneceu aqui no castelo. O quarto estava num silêncio mortal. Não me parece que Bran tenha caído daquela torre, disse ela para o silêncio. Penso que foi atirado. O choque era claro no rosto dos 4 homens. Minha senhora, essa sugestão é monstruosa, disse Roderick Cassel. Até mesmo o regicida hesitaria em assassinar uma criança inocente. Ah, hesitaria? Perguntou Theon Greyjoy. Tenho dúvidas. Não há limites para o orgulho ou a ambição dos Lannisters, disse Caitlyn. O garoto sempre teve a mão segura. Mestre Luwin disse pensativo. Conhece todas as pedras de Winterfell. Deuses, praguejou Robb com um jovem rosto sombrio de fúria. Se isso for verdade, ele pagará. Puxou a espada e brandiu-a no ar. Eu mesmo o matarei. Sir Roderick irritou-se com ele. Guarde isso. Os Lannisters estão a 100 léguas daqui. Nunca puxe a espada, a menos que tencione usá-la. Quantas vezes tenho de lhe dizer isso, meu tolo rapazinho? Envergonhado, Robb embaiou a espada, subitamente transformado de novo numa criança. Caitlyn disse a Sir Roderick. Vejo que meu filho agora usa aço. O velho mestre de armas respondeu. Achei que era tempo. Robb olhou ansiosamente. Já era mais que tempo. Interfell pode necessitar de todas as suas espadas em breve, e é bom que elas não sejam feitas de madeira. Theon Greyjoy pôs a mão no punho da espada e disse: Minha senhora, se chegar a tanto, minha casa tem uma grande dívida para com a sua. Mestre Luwin puxou a corrente do colar, onde lhe irritava a pele do pescoço. Tudo o que temos são conjunturas. Quem queremos acusar é o querido irmão da rainha. Ele não aceitará de bom grado. Temos que encontrar provas, ou ficar em silêncio para sempre. Sua prova está no punhal, disse Sir Roderick. Uma bela lâmina como aquela não pode passar despercebida. Caitlyn compreendeu que havia apenas um lugar onde a verdade podia ser encontrada. Alguém tem que ir a Porto Real. Eu vou, disse Robb. Não, ela disse imediatamente. Seu lugar é aqui. Deve haver sempre o Stark em Interfell. Olhou para Sir Roderick com suas grandes suíças brancas, para Mestre Luwin com sua túnica cinzenta, para o jovem Greyjoy magro, escuro e impetuoso. Quem enviar? Em quem acreditariam? Tom soube. Caitlyn esforçou-se por empurrar os cobertores, com os dedos tão rígidos e flexíveis como pedra, e levantou-se da cama. Eu devo ir eu mesma. Minha senhora, Mestre Luwin, sua chegada será avisada? Os Lannisters certamente encararão isso com suspeita. E Bran? Perguntou Robb. O pobre rapaz parecia agora completamente confundido. Não pode ter a intenção de abandoná-lo. Fiz por Bran tudo o que podia. Ela disse, pousando sua mão ferida sobre o braço do filho. Sua vida está nas mãos dos deuses e de Mestre Luwin. Como você mesmo me lembrou, Robb. Tem outros filhos em que pensar agora. Minha senhora vai precisar de uma forte escolta, lembrou Theon. Enviarei Hal com um pelotão de guardas, disse Robb. Não, Caitlyn respondeu. Um grupo grande atrairia atenção indesejada. Não quero que os Lannisters saibam que estou a caminho. Sir Roderick protestou. Minha senhora, deixe-me pelo menos acompanhá-la. A estrada do rei pode ser perigosa para uma mulher sozinha. Não
Não irei pela estrada do rei, ela retrucou. Pensou por um momento e consentiu com a cabeça. 2 cavaleiros podem deslocar-se tão depressa como um, e bem mais depressa do que uma longa coluna sobrecarregada com carroças e casas rolantes. Aceito sua companhia, Sir Roderick. Seguiremos a Faca Branca até o mar e alugaremos um navio em Porto Branco, com cavalos fortes e ventos vivos. Deveremos chegar a Porto Real bem antes de Ned e dos Lannister. E então, pensou, veremos o que tivermos de ver.